Fala galera, este é o Tec na Prática, o menor podcast de tecnologia de toda a internet. Hoje a gente está aqui com o Arthur que é da Serpro, né? Vou deixar você se apresentar, Arthur. E aí, pessoal? Boa noite, meu nome é Arthur, eu sou conterrâneo aí, moçoroense, mas moro em Recife já há uns 5 anos, sou formado em ciência da computação aí pela UFES, e assim que eu terminei já mudei aqui para Recife, para fazer especialização e ficando na área privada, e hoje sou servidor público, né, empregado público dessa estatal brasileira de 61 anos, chamado SER. E hoje vai ter até outro nome, eles podem ver lá, empresa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é um negócio bem grande. Cérebro, eles estão querendo deixar de lado o nome já. Sim, vai deixar de ser Serviço Federal de Processamento de Dados, É, né? isso ainda é a origem do nome, né, certo? Mas eles estão querendo que seja tá aqui, Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação. Eles anunciaram isso, acho que esse ano. Esse ano teve muita coisa nova, né? Aí o século querendo Show. renovar. É, né? Meu concurso foi em 2023, e aí eu fui chamado em 2024, estava assumindo em fevereiro, fiz um ano já, tô indo pro segundo, né? E é isso. Show, show, muito bom, muito bom. No caso, na Serpro, você atualmente é analista de software, né? Isso. E aí a resposta, ela acaba indo muito para o momento da empresa, né? Tipo assim, eles não tinham esse guarda-chuva que é analista, né? Esse o concurso terminou consolidando. Muita gente entrou como analista, né? E você tem um guarda-chuva que acaba sendo tudo. Não é nem analista de software, analista de sistema, analista de requisito. Acho que é por isso que eles acabaram colocando só analista. Não tem uma segunda alcunha, não. Sim, sim. Analista geralmente é todo mundo que é cargo superior. Aí quem é técnico. E aí depois é cargo de confiança, que vai ser os gerentes, né? Superintendente, chefe de departamento, presidente. Ai, Eu estou, no momento, alocado, né? É porque esse concurso também é inovador, ele já foi certo para o home office, né? A gente já entrou com a certeza do home office. Quem, quem não sabe, esse concurso realmente é um grande concurso em muito tempo no CERP. Eu acho que desde 2003 que eles não têm um concurso nessa escala, né? Então, 20 anos sim. aí sem levar muita gente mesmo, e eles conseguem fazer editamento, chamar mais gente, e recentemente eles aumentaram o tempo, né, de validade aí do cadastro de reserva. E Entendi. vai saindo muita gente, a rotatividade, né? Eu estou alocado na Superintendência da Receita Federal, né? Quem atende a Receita Federal, esses assuntos. A Receita Federal é um cliente de longa data do SERPRO. Boa parte do pessoal que atende está aqui em Recife. A gente vai ter meio que casas do SERPRO, né? São Paulo focado em uma coisa, Rio focado em outra, o Sul focado em outra, às vezes também com a gente, em algum, em alguns clientes, né? Então, tem gente trabalhando com a gente para Receita, mas alocado em Natal, né? E alocado no sentido que a pessoa é de lá, né? Porque o home office, como eu disse, permite muito disso, mas o SERPRO não tem regional em todo o campo. Acabou que eu fiquei vinculado a Recife e, por sorteio interno deles, passou um listão lá, pelo que eu sou, passou um listão e aí alguém me salvou para ficar aqui em Recife pelo que eu tinha lá no meu currículo. Eu acho que eu dei preferências para trabalhar com back-end e front, que era uma coisa que eu já fazia de certo, né? Então, não gosto muito de cargos puramente requisitos ou puramente interface, né? Acabei caindo
RCAD5, RCADC5, a sigla dessas chaves hierárquicas que o CERPRO tem, Sim, onde Super RC é a superintendência, eu estou dentro do, de um departamento da superintendência, e dentro desse departamento eu sou a quinta divisão, né? Ou estou na quinta divisão, né? Então, tem mais de cinco, e é só uma das siglas que eu estou lá, né? Mas o trabalho é realmente, se houver brecha, né, e houver, assim, como fazer, né, e eles souberem que eu sei fazer, né, a gente está fazendo, mas, por exemplo, tem muita gente que está só em requisitos, né, vai ter projeto que eu vou trabalhar em requisitos, mas vai ter gente que está há tanto tempo e trabalha só em banco, só em requisito, que vai fazer só aquilo, né? Talvez a minha leva seja de gente mais multidisciplinar, mas eu conheço algumas pessoas velhas que são parecidas comigo. sim. Acho que nesse ponto aí, acaba até entrando na primeira pergunta, não sei. Sim, sim. Na real, você já adiantou algumas coisas que eu ia lhe perguntar. E, assim, só saindo um pouco até do assunto, mas é muito interessante isso, né? Que você fez um concurso que é para uma vaga 100% home office, 100% né? home office. 100% home office, numa realidade que, tipo, hoje em dia, o que é que a gente está observando no setor privado? É exatamente o movimento contrário, né? A É, gente tem realmente. grandes empresas brasileiras que tá tirando o pessoal do home office. E, tipo, Uhum. você ter tido, e muitas outras pessoas, né, terem essa oportunidade de conseguir uma vaga na Serpro, em home office, na sua É. localidade, é uma coisa, assim, fenomenal. Aí, Apesar você de me... tudo, isso aí, os trabalhadores do século aparentemente estão segurando, porque pressão a gente vai sofrer, mas o Sim. presidente atual, diferente do anterior, o anterior estava falando em privatizar, né? Esse já disse, olha, nada de privatizar, Não, só mas... que realmente home office ainda não foi algo que ele quis mexer e eu não acho que ele vai mexer, não. É muito Sim, improvável. E sim. eu digo até pelo fato de que, diferente da iniciativa privada, né? A iniciativa privada era precisa que a galera volte por causa da especulação imobiliária. No nosso caso, a regional ela já foi toda picotada para outros ministérios, inclusive. Então, nem tem espaço para todo mundo voltar, Sim. porque o espaço já foi revisto. Pá, o CERP até pega outros escritórios, mas ninguém quer sair de casa para pegar trânsito, não. É pior ainda para eles, né? Enfim, mas eu atrapalhei. Não, não, não. Aí, outra coisa, Arthur, você tava me falando do que você gosta, né, de fazer, que acabou sendo o que direcionou o seu trabalho aí dentro, né? Você, Foi, você assim. lida muito com back-end, como é que você lida com os seus projetos, né? Como funcionam os projetos que você tá inserido e como é que você lida com a complexidade deles? Ou Cara, eu melhor, acho, sim, eu com, acho, com, eu acho bem legal. Pode falar. Você pode até, inclusive, falar um pouco sobre como é o seu dia típico, né, no trabalho, Sim, como é que você vai, desde as análises do perfeito. requisito do projeto, funcionalidade, sabe? Aham. Explica um pouco para a gente como é que se dá seu trabalho na Serpro, né? Pronto. O meu trabalho, ele não difere muito das minhas outras experiências na clínica privada, né? Onde existe uma fase de elaboração de requisito, validação com o cliente, e isso tudo sendo tocado pelos ritos dos métodos ágeis, né? Ou pelo menos é tentado. O Scrum, coisas como Scrum Sprint, né? Tem Bale. Atualmente no Serpro não tem tanto disso, porque o ritmo é outro, né? O ritmo é bem assim, o quão ágil é o projeto depende do cliente. E se o cliente for ágil, a gente consegue. Bom, quando é com a Receita Federal, tem muita coisa legada, muita coisa demorada, mas vai ter outros projetos que vão ser mais dinâmicos, né? Só que todos passam pela mesma questão tipo assim, para poder enfrentar eles, você tem que ter essa prática de anotar, né? Às vezes, inclusive,
necessário, porque você vai precisar alterar um artefato lá, um requisito lá que o cliente vai revisar para garantir que está todo mundo certo, né? Então, a visão do negócio, ela tem que estar na sua mão, né? Se você não for fluente, primeiro nos artefatos, né? Até para saber onde é que eles erram, onde é que eles não são tão bons escritos, onde é que eles abrem Uhum. margem para ambiguidade, né? Então, tudo, assim, de tudo que eu faço, o que eu menos faço é codar. Na verdade, um bom dia é um dia que eu, poxa, caramba, não tem nada para discutir de requisito, tá todo mundo certo, eu vou só codar, não tem reunião. Realmente, eu vou só codar. E até tomar nota dessas coisas que você está fazendo, porque nunca é só um projeto. Assim, se você, até porque você vai querendo visibilidade, você vai querendo promoção. Eu estou num momento meio bem tirando o pé do acelerador. E na área assim, que eu estou do CEP, eu não preciso estar me matando. Né? Na área privada, a gente tem que fazer isso de qualquer jeito, mas aqui não é tanta coisa ao mesmo tempo te aperreando. Então dá para Sim, você tomar um tempo, escrever as coisas com calma, né? Revisar, às vezes ver a gravação, reler o documento, até a coisa pegar fogo. Às vezes você pode adiantar o seu trabalho de um mês em uma semana pegada e ficar vendo só a coisa rodar, né? Eu sempre tento fazer isso. É porque eu também tenho uma sede muito grande de aprender, então sim, eu tô sim. sempre, eu tô sempre, e também como novato na empresa, né, eu tenho muita coisa para pegar, né? Tem gente aí Uhum. tem gente que eu trabalho que tem por baixo 10 anos num projeto, né? Eu estou Sim, fazendo dois agora, então às vezes também é saber onde é que você pode colaborar, né? Você tem um projeto sim. muito legado, muito grande, não tem como você assimilar tudo, né? E assim, eu acho que. Talvez, pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer, e assim, eu acho que não tem como você ter arrumado um cliente maior, né? Tipo, acho que seu Não, tem cliente é não. o maior, Maior simplesmente a receita. Receita Federal, né? Maior receita. É porque tem projetos da Receita que estão muito mais, tipo, moderninhos do que outros, né? A estrutura tributária brasileira, tenho dado manutenção nesses primeiros anos, estou dando menos agora, é um negócio, assim, bem exagerado de processamento, né? Não à toa a reforma tributária, ela é muito importante porque ela vai simplificar muita coisa, porque é como se a galera criou um linguajar econômico que é muito complicado de traduzir para código. Que bom que a reforma tributária está vindo e está abstraindo coisas como, sei lá, um imposto simples de valor agregado, que é o que as coisas geralmente são no Uhum. seu âmago, né? Sem precisar ter uma nomenclatura muito, tipo assim, o Sim, que porra é sim. IPI, entendeu? Ninguém sabe o que é IPI, né? Tô brincando, né? Alguns poderiam saber, mas ninguém sabe o que é PIS e COFINS, tipo assim, para que que tem essas coisas, né? Sim, sim. A reforma tributária vai vir. Então, a gente tem poucos desafios onde cabe inovação, né? Só que como eu venho de um background de gente que tipo, tá sempre focada em melhorar o processo de desenvolvimento de software, é aonde eu mais me apego assim, né? Porque nessa especialização, por exemplo, do centro de informática, a gente trabalhava com teste de software. Então, se eu melhorasse a vida de um testador de software, assim, os testes rodavam mais rápido. Então, era interessante esse tipo de coisa. Então, se eu ajudo a galera a diminuir o tempo de produção de código, é onde Sim, eu consigo inovar. Mas de tecnologia, o CEPO ela já, tipo assim, é casa de ferreiro espeto de titânio. Muito sim, dificilmente eu vou fazer um negócio que vai quebrar a boca do balão aqui, porque eles têm gente muito, realmente, danada, assim, na área. Gente que eu tô, tipo, só de olho, inclusive, que é gente grande, às vezes na comunidade open source. sim, Tipo assim, por exemplo, eu ter achado o GitHub de um cara aqui, que é de DevOps, né, assim, bem, bem grande, assim, pica mesmo, e ter achado o usuário dele no Reddit, ele fazendo post lá sobre a ferramenta dele e tal, e a galera dando feedback, eu vendo que ele tem tração em um nicho muito específico.
que aí eu vou abrir o jogo agora, que é na linguagem Go, né? Que é uma linguagem que tem Sim, sido meu sim. xodó desde 2023, que eu aprendi na Tempest, que é essa empresa de cibersegurança aqui de Recife, né? Eu saí do centro de informática, depois de eu ter feito essa especialização, fui contratado por eles, passei um tempo, um ano e meio, sendo contratado lá, para pegar, até pegar minhas férias, né? Que fazia tempo que eu tirava férias. E aí, em 2023, todo eu trabalhei na Tempest, que é essa empresa de cibersegurança. Provavelmente a que impediu a Embraer de ser destroçada por hackers, né? A Embraer é uma empresa muito importante brasileira, com segredos técnicos muito importantes de engenharia. E a Embraer, ela basicamente foi o principal cliente e acionista da Tempest, porque era quem dava consultoria de cibersegurança para ela. Mas em 2023 eu entrei num cenário diferente, só que foi a Tempest que me apresentou o Go. Ela usava Sim. lá no projeto que eu estava trabalhando, e é uma linguagem que, nossa, abriu muito assim minha cabeça para, programação pode ser simples, realmente. Sim, caro ouvinte, a Então, metificação não é só de plataformas, né? É também nas linguagens. A gente vem passando por um detox, isso, claro, é o que eu, olhando para a minha área, vejo hoje em dia, né? O Go é uma linguagem que ela vem para fazer o detox, assim, tipo, meu irmão, por que programação pode ser simples realmente, né? E Go é sim, nessa, sim. nessa Eu pegada, tive, só que também com a velocidade, né? Com a velocidade de ser compilado. para mim, eu tive uma experiência parecida. Aí foi, eu não sei se você estava, a gente estava na UFESA, né? A gente foi para uma Aham. campus party em Recife, em Recife, Em inclusive. 2015, cara, nossa, essa Campus Party aí Exatamente. marcou, viu? A gente foi para aquela campus party e lá eu conheci o Ruby, né? Ruby com na apresentação lá era justamente o Ruby on Rails. E tipo Ruby assim, Rails, aquilo isso. ali era, pelo menos na apresentação que eu tava, para todo mundo foi muito disruptivo, porque era tipo, cara, É programação muito. pode ser uma coisa simples. É, E Ruby é muito e bom. não é simples nível Python. Ruby é outro nível. Tipo, é muito, muito simples. E Muito isso é simples, muito muito simples. bom. A gente Ah, tem uma que, história que, muito que... boa sobre Ruby, que aí serviria até pano para próximos capítulos de outros podcasts. Sim, É saber que Ruby, ela está no centro do segundo boom do Silicon Valley. Tipo, lá em sim, meados de sim. 2008, o GitHub estava nascendo, o Shopify estava nascendo desse núcleo de gente que estava se beneficiando do Ruby on Rails, tá ligado? Eu Sim, assisti um sim. documentário do Ruby on Rails, né? Explicando, pô, que, tipo assim, é por causa... A galera tava precisando de um canto para colocar seus projetos Git com o Ruby. Aí o Git e Ruby, pô. Uhum. Feito, Não, feito. é o tipo de coisa que GitLab é também, GitLab é disruptivo. feito em Ruby também, viu? Só para um exemplo Sim, pensou aí para não deixar vazio. são coisas que para a comunidade em si é muito disruptivo. É tipo, Não, você trazer uma linguagem que democratiza a programação, acaba sim, que agrega muito para a comunidade, assim como a IA tem agregado, né? sim, rapaz, com certeza. Com Aí, certeza. voltando um pouco pro seu trabalho, vamos voltar um pouco pro seu Uhum. trabalho. Bora, bora. Bora, bora. Aí, dá para a gente dizer que hoje, principalmente no seu trabalho como analista, como desenvolvedor na Serpro, você passa muito mais tempo analisando o modelo de negócio, analisando as É, funcionalidades do que codando em si, né? isso, isso. Tipo, Codar é muito trivial. Trivial demais. codar. Eu sempre pensei muito nisso, né? Tipo, quando eu estava em ciência da computação, que eu não concluí, né? O pessoal sempre dizia, Igor, eu não queria fazer a faculdade, mas eu queria aprender a programar. Eu começo por onde? Cara, comece por lógica. Tenta É. entender como é que as Faça um algoritmo funcionalidades. com pseudocódigo, assim, né? Com texto, né? Exatamente. Tenta entender como é que o seu. O que é que você está propondo com o seu programa? O que é que você vai É, precisar escrever? Porque o código.
realmente a parte mais trivial, que você pode escrever em qualquer linguagem, hoje em dia você pode Isso. até não escrever, não é Não recomendável, né, você escrever. fazer isso. Isso. Não é recomendável, mas você pode Não é inclusive recomendável. não escrever. Isso. A gente tem Exatamente. infinitas plataformas de IA, a gente tem infinitas plataformas Sim, de no-code, de low-code. Então, tipo, sim. é muito isso, né? Você tomar nota e entender a regra do negócio que Sim, você sim, está sim, sim, sim. inserido. Exatamente. Eu acho que você botou num ponto assim que eu acho que eu queria até dar um conselho para a gente estiver começando, né? Quando você está começando, você não sabe onde você vai chegar. Mas você tem que ter um mini roadmap, né? Tipo assim, poxa, o que é que eu quero disso aqui? E aí, Sim. quando a gente está falando de programa, eu geralmente começo da forma mais besta possível, que é tipo assim, mano, isso aqui tem que funcionar no terminal. Primeiro, tem que ser um utilitário em linha de comando, tem que resolver esse meu problema no próprio terminal. Para ele chegar a virar uma interface, eu tenho que ter um apelo muito grande. Tipo, nossa, realmente isso aqui é muito bom, está me ajudando muito. Aí começa a evoluir, começa a ter interface, mas geralmente tem que ser um utilitário de linha de comando. Eu tenho que chamar um binário lá, passando os parâmetros, que vai ser a forma que vai mais te aproximar do seu código. Porque você vê os Uhum. parâmetros entrando, você vê os parâmetros indo lá, somando idades, cara. Geralmente a gente vai aprender a programar e a gente bota os parâmetros dentro do próprio código, chamando a função que você implementou. Isso te distancia do que é que você realmente está fazendo. Então, eu geralmente falo, ó, foque em tentar, isso claro, se você está fazendo no centro de computação, ADS, coisa assim, tenta entender o que é um programa, como é que ele aceita parâmetros, porque isso é a raiz, né? Quando você Sim, vai sim. entendendo a função main, que é a função mais simples, que é a função que é a que inicializa o babado mesmo, né? Não cria um código que vai chamar uma função que passa os parâmetros. Não. Comece a brincar com você passando parâmetros já da linha de comando, para você já entender como é que os programas lidam com isso, porque isso é o que todo programa faz, né? E já te dá pô, bota fé, linha de comando, como é que eles trabalham. Sim. E utilitário de linha de comando é um negócio que já abre um leque de possibilidades para você, né? Eu, por exemplo, faço automatizadores de tarefas ou mini automatizadores de tarefas fazendo shell script, né, que é o Bash, Sim, o sim. próprio CMD do Windows, né? E eles já começam com manipulação de parâmetros do terminal, porque eu já quero passar aquelas coisas que eu quero fazer, né? Isso vai aproximando bastante a pessoa de até um possível distribuidor, porque se você faz um utilitário de linha de comando que resolve um problema real, e você consegue Sim. compilar aquilo, gerar um binário, você já criou uma forma de distribuição de código. Até para você mesmo. Pô, automatizei um negócio aqui que fica olhando aqui um grupo aqui do WhatsApp, né, que você escolhe. Que no meu caso, Sim, sim. é as coisas que eu ando fazendo. Eu ando automatizando essas besteiras e quando eu percebo que não, eu mesmo vou fazer, eu vou tentar me comando aqui só para fazer essa parte. Porque às vezes quando você resolve só aquela parte, reusar fica bem mais tranquilo, né? Porque, pô, você deixou aquilo galvanizadinho, fechadinho, e aí você começa a criar programas que usam aquele utilitário que você criou, né? Claro, não vai chamar a linha de comando, mas vai talvez importar como uma biblioteca, e aí você começa a ver o seu jardim crescendo, mas tenha a noção tipo, de um mini roadmap. Não, isso aqui, no mínimo, tem que ser isso aqui, tem que ser um aplicativo web, tenha, sabe, tipo assim, uma noção do entregável que você quer chegar. Isso aqui vai ser simples. Pá. Só sucesso quando chegar aqui. Ah, descobri Sim. no meio do caminho que é melhor fazer de outra forma. Tente ignorar. Tente ignorar a vontade de já pivotar. Se você não chegou a fazer nem um mínimo do mínimo. Ah, eu fiz aqui, Arthur, o utilitário de linha de comando, mas eu não acho que vai ser por aqui não, no negócio. Tudo bem, mas pelo menos você, tipo, fez um negocinho para você ver que não, que tipo assim, não, acho que é melhor já pivotar, mas tudo bem. Sim. Vá. E, claro, eu acho que talvez isso sirva mais para uma pessoa, né, que ela queira
o que eu posso dizer, né? Ser, ser mais próximo mesmo das automações que faz, dos códigos que faz, Sim, né? sim, O sim. cara já Ó, sabe que ele vai fazer web, foca no web mesmo e tudo bem. Agora, essa noção de tipo, pô, para onde você vai é muito importante. Até para sim, você, sim. pô, se eu sei que eu pô, quero atingir determinado público, eu já preciso me preparar para esse momento, né? Então, você não vai criar um negócio que vai te, tipo, te deixar muito engessado. Aí você começa a também querer entender como é que a galera que chega lá faz, como é que ela deixa de um jeito que se preocupe com a escalabilidade, né? Uhum, Porque você quer voltar no código amanhã e entender o que já foi isso que tu fez. sim. Não, e às vezes, já aproveitando para IA, né? E às vezes isso não é nem sobre você, é sobre a outra pessoa ou sobre até a IA. Porque, tipo, se você fala um negócio que só você entende, a IA não vai fazer mágica, não. É por isso que hoje em dia, essa questão do clean code, né, ainda um pouquinho, talvez esteja até um pouco ruim das pernas em relação a você ser verboso. Talvez até o próprio criador do clean code, tipo, tá voltando atrás, porque viu que a galera foi muito xiita em relação a isso. Eu já passei por Sim. cantos que a galera, não, diminua suas variáveis, escreva menos comentário. Tipo assim, tipo, eu ficava tipo, o quê, pô? What the fuck? Tipo, eu tô querendo deixar a coisa mais literal possível, mais explícita possível. E o cara Não, quer não. que eu ofusque sei lá, porque é código limpo lá, não, porque a função ela tem que descrever exatamente o que ela faz. Tudo bem, só que eu gosto de pecar pelo excesso, eu gosto de voltar Sim, amanhã, ou uma pessoa voltar depois de 2 anos, e ela entendeu o que eu estava querendo aqui, né? Então, claro, tudo dentro da sensatez, né? E hoje em dia com a IA, cara, você sabendo onde é que você quer chegar, e você escrevendo aonde você quer chegar, né? Eu tô, inclusive, criando meio que pequenas interações que o meu trabalho geralmente do projeto é enorme, né? Tipo assim, sei lá, um mês de análise de requisitos. Na iniciativa privada, ia passar por isso. Ia ter, sei lá, uma semana de análise de requisitos, a gente já ia fechar em uma semana. e olhe Na lá, se outra não for semana só já uma ia estar. reunião. Oi? E E olhe e lá. olhe lá. E eu digo As- assim, uma semana para todo mundo ler e ter uma reunião para bater o martelo, às vezes duas, né? Mas, tipo assim, Uhum. a gente passa uma semana analisando os artefatos, né? Para ter duas ou uma reunião, ou um dia todo de reunião, que a gente ia fechar tudo. Na outra semana, se pá, já ia começar a fazer as POC, as provas de conceito, ou já ia definir o design de implementação. Eu estou usando a IA para fazer esse mesmo ciclo, só que, tipo, eu e ela, ó, vamos escrever um arquivo de especificação sem nem codar, sem nem codar. Eu já mando ela escrever um Markdown, que poderia ser, inclusive, em qualquer editor de texto, né? VS Code, Terminal, ou Obsidian. O Igor sabe que eu sempre falo Obsidian porque Sim, é o que sim, mais sim. vem me ajudando a anotar tudo que eu faço. E às vezes eu começo com um arquivo de especificação lá, conversando com ela, entendendo. Vamos anotar isso aqui, papapá. Terminou a especificação, a gente vai para o design de implementação. Quais são as tecnologias que a gente vai usar? Como é que vai ser os serviços? Como é que vai ser as estruturas? Já pensando numa manutenção de longo prazo, porque você não vai querer fazer um negócio. Ah, tá aqui, aprendi, calculei meu IMC e massa. E aí você fez de um jeito altamente ofuscado, que não dá para entender, não dá para reusar. Claro, IMC é um exemplo muito simples. Mas, Sim, tipo assim, se você quer programar pensando em você no amanhã, ou na IA na manhã, o IA agora, né? É importante que você tenha bastante clareza dos seus objetivos, né? E escrever isso é ideal. Em vez de você depender de um prompt que vai fazer tudo, né? Você faz um prompt para definir as especificações, escrever especificações, beleza, pronto. Agora vamos, a partir das especificações, fazer o material design, design de implementação. Isso aí já é outro prompt, né? Então você vai quebrando e vai criando uma coesão que um prompt não te entrega, né? E eu falo isso assim, para a pessoa mais velha da área, que acha besteira,
para uma pessoa que já está na área vendo que a IA consegue ter uma coesão, mas você precisa guiar ela, e sim, isso talvez seja besteira, já seja certo, mas para uma pessoa que está na área e acha que um prompt resolve tudo, não. Na verdade, sempre que você perceber que você está numa conversa muito boa com a IA, vá fazendo ela despejar esse entendimento em artefatos. Se vai ser o mesmo arquivo, ou vai ser vários, você que sabe, né? Cada um organiza do jeito que for a documentação referente ao que você está fazendo, né? Mas é muito importante a gente fazer esse destilamento. É o nome que se dá, inclusive, ao que a galera faz, inclusive treinando IA. Usam IA, LLMs mais especificamente, sim, modelos de linguagem grandes, usam LLMs grandes para, tipo, destilar outros que são maiores ainda. Então, acusaram a DeepSeek, por exemplo, de usar as APIs do próprio ChatGPT e de outras IAs para ficar conversando com essa IA e destilar o conhecimento dela. Criando, inclusive, uma IA melhor, porque tem um conhecimento meio que destilado, já melhorado, já retirado as rebarbas aí, né? E ela acaba sendo mais sucinta, às vezes até mais leve, né? Que, erroneamente, eles acusam de fazer destilamento, mas veja, destilamento é uma palavra que também se remete ao que o ChatGPT fez com os dados que ela usou para treinar o ChatGPT, na OpenAI, no sim, caso. sim, Ela destilou a internet. O Google, ele destilou a internet desde os anos 90 e apresenta para a gente as coisas desbulhadas, né? Tudo indexado, né? Destilar, na verdade, seria um outro nome para indexar, né? A DeepSeek só uhum, indexou melhor, talvez. Quando tem distill no nome do modelo é que a gente vê, né? E aproveitando de falar de IA, né? O Serpo, ele abraçou IA, né? Assim, GitHub, a gente tem cross, né? Entre aspas, é uma licença do GitHub que a gente tem, mas também do Gemini, tem, tem todo tipo, né? Eu só tenho a licença do GitHub. E, sim, assim, chegou no final de 2024, só que de abril desse ano para cá, só tem ficado mais estável. E aí eu não sei mais, assim. Não à toa tem ficado mais trivial ainda, né? Codar. sim, Antes não era trivial codar se o projeto não seguisse os padrões, porque, tipo, eu tô chegando também no momento que o Serpo, ele já conversa, os desenvolvedores, eles conversam muito, eles já chegaram nos padrões que eles querem, então você teria que ser um desenvolvedor muito não atento à bolha de devs do Serpo para entrar na conversação dos padrões que a galera está apoiando, para você não escrever besteira que vai ser ruim de manter. Inclusive, uhum, foi lidando com essa bolha que eu fui vendo como é que a galera estava usando IA, compartilhando como é que eu estava usando IA, e encontrando, inclusive, geradores de código, que já são uma coisa muito mais objetiva, porque tem isso também, né? A IA, ela não vai gerar um código muito exato. Assim, se você escreveu bem e guiou ela bem, provavelmente ela vai. E se você tiver acesso a um modelo premium, ela vai. Mas nesse caso, é que já é mais do ecossistema do Go, né? A galera adora um gerador de código. E um entendi. gerador de código, ele gera código mais preciso do que o IA, porque ele é objetivo, né? Ele recebe, nesse meu caso aqui, né? Que é o que eu mais me apaixonei. Recebe, basicamente, a sua estrutura de dados, né? Definida num YAML da vida, né? Que é um arquivo de configuração, YML. Você define seus dados lá. O gerador gera os arquivos de manipulação de banco de dados e também gera o servidor HTTP Sim, com o banco que você quiser, é Postgres ou é RPC, que é Remote Procedure Call, que é outra forma de você fazer um servidor web, né? Ele sim, pode, ele pode ser um serviço que responde a RPC e não necessariamente a requisições HTTP. Esses são dois protocolos, RPC e HTTP. E no Go tem dos dois, geralmente, né? Então, a, entrando nessa bolha de dev, eu fui percebendo, pô, o cara aqui já tem um gerador que já gera as coisas no padrão de projeto que já é esperado, eu vou perder meu tempo para quê? Escrevendo, exatamente.
E aí eu E, pego a IA só para dar a lapidação final. e acaba que os processos lá devem ser todos muito bem definidos, né? Como você disse, a empresa de 60 61 anos, anos. 61 Ela está anos, na melhor pô. fase dela, eu diria. É, Não, com o que é certeza. legado é legado. O que é legado é legado. Não tem pra onde correr. O que é legado é legado. Tá? Só isso. Não tem muito o que fazer realmente, tipo, software legado que quantas coisas dependem de um software legado do governo, né? Para você É, poder refatorar. exatamente. Não, essa noção também me dava muito medo de mexer nas coisas. Tem código que eu só mexo uma vírgula com os caras do lado. E eu tenho, vou fazer 8 anos, pô, de estrada, né? Mas tem coisa que, tipo, é tão Exatamente. crítica que, tipo assim, por exemplo, era crítica e eles não têm fluxo de, por exemplo, uma coisa que eles não têm tanto, né? Pelo menos difundido. É esse fluxo de revisão de código, né? Tipo assim, no GitHub é impensável você contribuir sem, tipo, fazer um pull request bem escrito, para os caras avaliar o código que você está propondo, PAP. Aqui depende da equipe, depende do projeto. Então, teve projeto que eu digo, não, pô, peraí, pô, vamos criar um fluxo de revisão aqui, que eles usam GitLab, né, internamente. Então, o CEP, ele tem instâncias de GitLab, né, algumas corporativas, que é para os clientes, outras que é interna mesmo assim, para a gente postar nossos projetos, ou o que a gente quiser mesmo. E também tem a sua própria AWS, por assim dizer, né, que internamente Sim. aqui se chama Estaleiro. Eu não sei Que nem se eu bom, devia estar né? falando isso. Mas eu acho massa porque, tipo assim, você, como desenvolvedor, só se preocupa em criar uma aplicação que pode rodar dentro de um container Sim. e o próprio pessoal do DevOps criou um utilitário de linha de comando, estaleiro CLI, que você pode rodar no seu PC, já builda, já manda o negócio rodar lá. Você facilmente consegue conectar com observabilidade, né, que ficar vendo os logs do serviço, Uhum. poder também tirar métricas, né? Saber se alguma requisição está demorando muito. Ele já tem meio que tudo isso mapeado, meio que tudo isso resolvido, né? Sim. Nessa questão de, se chama, eu acho que se chama IaaS, Infrastructure as a Service. Estaleiro é isso. E aí eles se apoiam muito em IAC, que é Infrastructure as Code, né? Então, o Cercle ele está caminhando para um nível extremamente viagem de cruzeiro, assim, né? Onde a galera escreve um código, né, que significa a própria infraestrutura. Eu estou chegando nesse nível agora. Seria onde eu sempre quis chegar, né? Eu via isso na Tempest, mas eu não tinha acesso. Eu era só um peão mesmo. Eu ainda sou um peão agora, só que um peão que Uhum. tem acesso a, pô, conversar com um cara que faz isso e ver o que ele está fazendo, ver o que ele está codando, ver como é que ele faz. Isso é muito Uhum. foda, saber que você pode cada vez mais ir para um nível de abstração extremamente tranquilo das ideias, porque o encanamento não é mais o problema. O encanamento que eu falo, gente, é você fazer regra de negócio, né? A gente, às vezes, eu, pelo menos, ficava muito cansado para desenvolver, porque enquanto eu queria codar a regra de negócio, que é o que realmente importa, eu me pegava preso em problemas de implementação, que é uma questão Sim. técnica, que é problema de ambiente, de local, problema de banco, que tem que levantar de um jeito, tem que rodar alguma coisa para popular a tabela, não sei o quê. Isso é muito chato, né? E, tipo assim, se o projeto não é organizado e depende disso, aí é caos. Mas quando você pega um negócio que é bem organizadinho, você fica só escrevendo aquele código que realmente importa, e você tem a certeza que os ambientes estão isolados, que você não vai bagunçar a sua máquina, que quando você subir, você não vai bagunçar o ambiente de ninguém. Isso é muito ruim de trabalhar em empresa que não tem isso resolvido, porque acaba ficando tudo nas costas do desenvolvedor, né? Sim. E isso vai deixando a pessoa só o coringa, né? Assim, você fica perto de coringar. Porque, meu irmão, não tem um ambiente estável para fazer o que realmente importa. Eu tenho que ficar perdendo tempo com o que não é importante, né?
E, assim, eu sinto muito quem esteja tentando trabalhar em Mossoró. Eu espero que, por exemplo, quem eu conheço, né, a Bidelivery, que é a startup aí de Mossoró, eu espero que eles não estejam assim. Quando eu tentei entrar lá, eles estavam só mato, né, e Sim, o cara acabou nem escolhendo me contratar porque gostei da sinceridade dele. Ó, Arthur, o seu preço eu não tenho como te pagar. Eu prefiro contratar alguém mais júnior, né, que eu ensine e eu resolvo com ele aqui, do que você, né? Na época, eu acho que era 2018, estava saindo de um projeto de pesquisa da UFESA e tá, apareceu essa vaga, né? Mas ele acabou me colocando em outro canto, outro negócio, né? Mas, por exemplo, eu espero que a galera de lá tenha resolvido o DevOps deles, né? Que é uma coisa assim que, se você não quiser estresse, né? Caiu o negócio, como é que você sabe? Se você não está vendo os logs, se você não tem observabilidade, você está criando algo que só vai te trazer estresse. Mas eu só rodo para mim, Arthur. Não tem problema não, tudo bem. Só tenha a noção que eles têm um termo em inglês para isso, né? Que é stewardship, que é tipo assim, você saber aonde o barco está indo. E sim, isso é, para esse momento agora, a capacidade de ter merda é grande. Então é bom eu me ligar. Aqui, ó. Stewardship é uma prática comprometida com o valor ético que incorpora o planejamento e a administração responsável de recursos. E você tem que se ver como um recurso também. Você não vai querer sim, acordar de 4 horas da manhã para resolver um pepino, né? exatamente. Você já vai querer acordar, né, de 4 horas da manhã Eu que com o atualmente negócio tô, já resumido, né? Pode uhum. falar? Eu que atualmente tô na área de infra, né? Cuido muito de Sim, infraestrutura, acaba que eu me vejo muito nisso, né? sim. Quando o servidor dá problema de madrugada, quem tem que ir lá resolver, Aham. dependendo do que for, geralmente sou eu. Outra coisa que você falou sobre empresas menores, né? Sobre o mercado em Mossoró. É uma coisa que eu já presenciei, né? Eu tava me candidatando a uma vaga, né? Não chegava nem a ser uma vaga, era mais um freelance, sabe? De uma empresa. O Sim. software deles, software para clínica, né? Para fazer gestão de clínicas, a gente trabalhava com PHP puro e subia a alteração do sistema em produção via FileZilla, tá ligado? Sim, 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 sim. É um negócio assim É que hoje em dia já era para ser surreal. surreal, pô, Mas surreal. Mas até hoje em mas dia, hoje em dia ainda tem isso. tem muito, tem Com certeza. muito, tem Porque muito. às vezes resolve, às vezes resolve, né? Sim, Mas quando começa a ter muito VaptVup, você não vai querer que isso seja um gargalo para você, né? Mas, claro, tem que avaliar. Talvez por muito tempo. Talvez você passe 5 anos com esse processo tranquilo e suave, né? Mas, tipo assim, pode ser que você passe, tipo assim, uns 3 meses tentando cravar aquela funcionalidade lá e tendo bronca com coisa que não deveria ser bronca, né? Tipo, pô, meu irmão, tô esquecendo de upar a coisa certa lá no FileZilla ou upando no não. ruim do FileZilla. Imagine quando eu fui conversar, né? Ele me apresentou todo o sistema, Aham. me apresentou o código. Eu achei surreal, porque tipo, vamos aqui, o cara tinha 10 clientes na cidade. Todos os 10 Sim. clientes estavam hospedados no mesmo servidor e eram só Aham. pastas separadas. Sim, 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 sim. Sim. Aí ele queria, aí o que era, qual era o freela, né? Era para a gente fazer alterações que de acordo com requisitos dos Sim. clientes, né? Que é software personalizado, então cada clínica tinha suas necessidades. Era para fazer, por exemplo, alteração na clínica X, mas eu tinha acesso ao banco de dados e ao servidor de todos, que era uma coisa Sim, só. sim, sim, sim. Então qualquer besteirinha que eu fizesse errada podia não implicar só em um cliente dele, Sim, podia implicar em todos. sim, sim, Então, sim, sim. tipo, práticas dos anos 90, bem, praticamente. Sim. Arthur, Bem isso mesmo. aí Pode.
Manda. Aí vamos lá. Eu sei que onde você. Primeiro que Recife é um polo tecnológico, né? Verdade. Conheço muita gente que saiu de Mossoró para ir justamente por ter o entendimento de que tipo, aqui não é o Sim. lugar de buscar essas oportunidades. Geralmente ou migram para Recife ou muitas vezes para Fortaleza também. Então aí você está no ambiente em que você está respirando inovação, você está no, acho que no canto onde você mais poderia ter acesso à inovação sem, de forma Uhum. Espontânea, né? exatamente. As É, coisas estão acontecendo aí onde você está. Mas para a galera que ainda não está vivenciando isso, como é que você acha que a galera pode se manter atualizada sobre que a gente de 2020 para cá um é. caos, né? De mudança tecnológica, Cara, de mudanças. A gente tá, isso é tá muito acompanhando importante. o avanço da IA, tá todo mundo esperando a Sim. bolha estourar e tipo, É, caos, caos. cara, olha, posso falar? O que é, não é isso. Como é que você acha que a galera pode se manter atualizada? O que é que elas precisam ter de habilidades Sim, sim, técnicas? O que é que vem sim. por aí, tá ligado? Cara, eu posso dizer assim, é muito importante, eu acho que é a skill mais importante de uma pessoa da nossa área, é saber separar o joio do trigo. O que é hype criado e proposto para deixar a gente confuso e para criar valuation, né, e investimento aí, nessa roda de investimento maluca que eles têm, e o que é que realmente serve para a gente, né? Uma coisa que Sim. é certa nesses meus 8 anos, tecnologias abertas e padronizadas pelos consórcios da web, W3C e por aí vai, sempre vão funcionar. Então, HTML, CSS, JavaScript que funcionava nos anos 90 vai funcionar hoje ainda. Sim. Isso é uma certeza. Então, quem se apoiou nisso está sossegado, né? E agora, tipo assim, para servidor, programação de servidor, vai muito de onde você pode e quer rodar. E se você vai ficar à mercê, refém dessas big techs, né? Se você vai colocar no Google Cloud plataforma, ou se você vai botar na AWS, ou se você vai botar na Cloudflare, todo mundo tem o seu, né? Ou se você vai rodar em casa. Só que ainda é aquela máxima, né? As tecnologias que sempre funcionaram vão continuar funcionando. E eu, na minha perspectiva, eu fui muito, tipo assim, meu attention span, né? A minha atenção ela foi muito triturada nesses anos por causa do ecossistema JavaScript, que sempre foi uma coisa doida. Eu sempre fui mais desenvolvedor web, né? Sempre Uhum. fui full stack, na verdade. E sempre no front, sempre no back. E era difícil separar o jogo do trigo, o que é que realmente ia emplacar e tal, né? Uma coisa que é certa, né? Tipo, os frameworks que apostaram em coisas muito mais próximas dos padrões continuam funcionando até hoje, que é o Angular, Sim. que é o Vue. O React, eu nunca fui muito próximo dele e sempre estive acompanhando o caos que era o ecossistema. Mudava os padrões, quebrava tudo. Eu ficava pensando, cara, por que que as pessoas continuam insistindo em algo que fica mudando os padrões e fica quebrando, tá ligado? Por que que isso não, né, não fixa? E a realidade se mostrou isso mesmo, né? Um Uhum. ambiente que é só hype, é só desenvolvedor que Não, se acha. Ah, mas durante a pandemia, o hype do React foi assim um negócio pois fora do é, pois normal. é. E Era isso curso por cima a de gente curso. sabe, a gente sabe por quê, né? Porque, tipo assim, se não houvesse o Google por trás do Angular e o Angular ser o que ele é, tipo, feito para durar, então, assim, eu fiz migração ano passado, eu fiz migração de uma aplicação Angular 8 para Angular 17, pô. E eu não tive BO nenhum. Vai fazer isso com Uhum. React? Não tem como, cara, não tem como. Então, é muito frustrante você não poder escrever um código que vai durar, né? E no ramo do JavaScript, infelizmente, é isso. Eu já estou fazendo um detox muito grande em relação a isso, já me apoiando em frameworks que não inventam muito a roda do que o HTML já deveria ser, né? Claro,
o JavaScript também evoluiu bastante. Então, já dá para fazer muita coisa nativa com o JavaScript puro novamente. Exatamente. Só que, tipo assim, o Angular continua sendo uma ótima solução, e é usada bastante aqui, para tancar aplicações que vão ser essas powerhouses, né? Tipo assim, imagina uma aplicação que atende todo, tipo assim, todos os auditores da Receita Federal, todos os módulos da Receita. Tem que ser algo que o Angular, só o Angular para encarar, né? Porque se não fosse o Angular, teria que ter muita gente, muito boa em React para manter o negócio lá, ou muito boa em Vue, e Vue ainda é bem de boa em relação a isso. Mas eu estou falando de web, né? Front-end, né? Já em relação a back-end, assim, a gente tem todo tipo de tecnologia aqui, né? Java é tipo assim, continua muito predominante, apesar da galera ter visto que Go, por exemplo, já é uma coisa que também cria um detox muito grande até de containers, cara. Tipo assim, se a galera antigamente está muito preocupada em fazer uma API, um programa em Node.js, em Python, mas vai ter que se preocupar com o ambiente de execução, porque Python e JavaScript são linguagens interpretadas, Ruby também. Uhum. Java precisa de uma Java Virtual Machine. Ela não é compilada, né? Ela está no meio termo lá de compilação. Ela Sim, tem a sim. JVM. Então, você precisa da JVM para rodar Java. Com Go, você só gera um binário. Tipo, o binário já tem tudo o que precisa para rodar. E é muito ínfimo, tá? Bate até na cara dessa dessa sanha de containerização. Você vai querer colocar a sua aplicação Go no container, vai, para poder usar a infraestrutura que a galera tem, que roda container muito tranquilo. Mas o container da aplicação Go é ridículo de simples, justamente porque é um binário lá dentro, né? Vai ter para administrar as dependências, né? Claro, né? Se você pode colocar até o próprio banco dentro do próprio container lá, ou outras dependências que precisem rodar lá no container, mas uma aplicação Go ela vai continuar sendo um binário extremamente simples, porque Go vem do criador do C, inclusive, né? O criador do C, Sim. ele está dentro da criação do Go e foi com o C que eles criaram o primeiro compilador Go, né? Que é geralmente a linguagem mãe. Então, criaram o compilador Go, compilaram o Go pela primeira vez. E aí escreveram o compilador de Go na própria linguagem do Go, e aí compilaram o compilador de novo. E aí E é, abandonam essa versão C original, tá ligado? Porque e é muito, agora é uma linguagem que pode escrever o próprio compilador. e é muito diferente, né? Quando você gera, você tem essa opção de gerar um binário, você não depende de outras coisas, porque Não depende de nada. muitas vezes uma coisa que eu já sofri muito enquanto desenvolvedor web é você criar algum código, né? Alguma aplicação 100% web e por alguma mudança no funcionamento do navegador, nada mais É, funciona. não vai funcionar. É foda Você, isso, cara. É foda. tipo, mudou determinada política. Você Sim. imagine como foi para a galera que lá no final de 2010, por aí, quando chegou o iPhone, que a galera fazia muita coisa para web em. Como era aquele formatozinho? Flash. Flash. Sim, 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 Que sim. a galera fazia sites completos em Flash, Completos, completos, completos. uma loucura. E simplesmente a Apple chegou e Loucura. disse: esse formato não é É. seguro, a gente não vai mais Pois usar é. nos nossos dispositivos. Pois é. Pois é. Acabou a Acabou, comunidade acabou. inteira. Acabou. Matou, matou total. É, Exatamente, é é, é, exatamente é isso. muito, é muito doido isso. Então, para responder, tipo assim, Aham, não tem uma forma. Inclusive, ainda estou descobrindo a forma em que eu me mantenho atualizado. Eu estou, tipo, querendo. No momento, eu estou querendo automatizar os antigos feeds RSS novamente, sim, para ter minha própria newsletter, tá ligado? Assim, sim, sim, sim. eu, Eu tô porque fazendo eu isso, assino newsletter, né? eu Eu tô assino fazendo isso com newsletter. IA. Exatamente, só que fazendo isso com ela. Eu assino newsletter, eu acompanho pessoas que estão por trás das ferramentas que eu uso, para saber o que elas estão postando, para saber o que elas escrevem.
né? E, Ver o tipo assim, próximo acompanhar passo. o texto da galera é muito importante. E você se sente, inclusive, próximo, né? Eu acho que, tipo, quando eu estava na graduação, eu estava aprendendo tecnologias de 20, 30 anos atrás. Eu acho que eu comentei com você sobre isso, né? E hoje, pela Uhum. primeira vez, eu, pô, sinto que eu tô lá, pau a pau, acompanhando o negócio, né? E isso E, tá fazendo diferença. A IA, ela também entra nisso, mano. A IA, no sentido, tipo assim, a perspectiva que a galera tem das IAs, de você ir lá na aplicação do Gemini, você ir lá na aplicação do Manos, do ChatGPT, é uma das formas que você pode usar a IA e é a forma que eles estão te dando, né, na landing page, né? Tipo assim, as coisas do Gemini, ali é a forma da aplicação Gemini te dar acesso a alguns modelos de IA que ela tem lá. Mas você poderia usar o modelo lá que tem por trás, que é o 2.5 Pro ou o ChatGPT, ou no caso da Anthropic, o Cloud, você poderia usar aquele agente diretamente, né? Ou seja, escrever um uhum. código ou até usar ele em outra plataforma, onde você tem um acesso mais direto, inclusive aos parâmetros, tirando, por exemplo, a possibilidade, ou tentando reduzir a possibilidade dele confabular. Né? Quando você usa no Sim. Gemini, quando você usa no ChatGPT, você não tem acesso a alguns parâmetros, né? E aproximar o uso da IA também, para você desmistificar, não, pô, isso aqui é o que eles querem, é a forma que eles querem que você use, né? Entenda o seu, às vezes, inclusive, visualize, que é uma coisa que eu fiz no ano passado, para cá, que você tem uma placa de vídeo que dá para rodar uma IA. Lembre-se que a gente tem open source, né? E open Sim, sim. source que segue padrões sempre vai sobreviver, né? Sempre, sempre, Não, e sempre. é aquela coisa, uma coisa que você comentou aí que eu acho muito importante de seguir a galera que cria as tecnologias que você usa, porque, tipo, É, no geral, principalmente a gente que é muito ligado ao open source, a galera sempre está disposta a compartilhar. sim. E isso é muito massa, porque, tipo, Ó, você pega, por exemplo, o GitHub. Se você pesquisar lá direitinho, você tem lá todos os registros de Linus Torvalds, tá ligado? isso, exatamente. Desde o início, desde o primeiro pull Exatamente. request do GitHub. A É, primeira pô. versão tá lá ainda até Inclusive, hoje. Se aprenda o você, Git. se você pega o pessoal do Ruby, acho que, se eu não me engano, é o desenvolvedor do Ruby que fez o Mart, né? Aquela distribuição Foi, Linux. foi, foi. Foi ele Simplesmente o mesmo. cara fez, olha, Foi da galera, o Rails. meu ambiente de produção é esse aqui. O meu ambiente Esse, onde eu nada faço as demais, coisas não. é esse aqui. Se você quiser ver como é que eu faço, é isso aqui. Tá ligado? O É, cara tá disposto a compartilhar com a gente é, vai lá, tá ligado? Só beber da fonte, sentir o exatamente. gostinho. Exatamente, cara. E aí, Arthur, assim, para terminar, escrevam sobre a experiência de vocês na área. Inclusive, quando você estiver fazendo alguma atividade, escreva sobre ela, ainda mais quando se você estiver usando a IA para te ajudar, né? Bote ela para conversar com você sobre aquele texto, pega o texto do professor, reescreva num canto que a IA possa ler, mas deixe num arquivo para você poder sempre voltar e tirar algumas conclusões e botar a IA uhum, para ver se você entendeu certo. Use ela como um sênior que está sempre lá, até para te ajudar a fazer esse tipo de coisa, separar o joio do trigo, que é o mais importante, né? E as que estão do seu lado, elas vão ser mais alinhadas às coisas que vocês querem. E nesse ponto, tome texto e tome Git, aprenda o Git. sim, sim. Arthur, eu estourei demais o Vamos seu tempo estar. aqui, foi mal, De mas boa. para mim, assim, foi uma aula. Muito obrigado. Sempre bom conversar com você, sempre é uma aula. Valeu, mano. Valeu. É isso. Até a próxima, viu, Obrigadão, boy? pessoal. Viu? Muitíssimo Até a obrigado. próxima.